Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão ao Senhor pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da IBD. Nós estamos aí já caminhando para a aula de número 9. Nós vamos, nesta oportunidade, comentar a aula de número 9 da classe dos jovens. Estaremos falando sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Muitas informações, é um assunto vasto, que o comentarista veio trazendo. Eu gostei muito dessa lição, teólogo novo, trazendo uma visão totalmente interessante para os nossos jovens e, enfim, por que não dizer a nossa igreja, tá certo? Gostei bastante, tem bastante coisa que não tem vícios, né? Ele traz a teologia propriamente dita, dentro do seu escopo lógico, filosófico e teológico, por que não dizer, tá certo? Então, nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 9, uma lição muito interessante. E o comentarista, ele trabalha a proposta. Nós estamos estudando sobre a prova da vossa fé, está aqui a revista, a prova da vossa fé, certo? Vencendo a incredulidade para uma vida bem sucedida. Então, na lição de número 9, nós estaremos estudando sobre a salvação eterna. Então, nós vamos estar trabalhando essa proposta, é muito interessante aqui, tá certo? O objetivo aqui do comentarista, ele colocou aqui para colocar as teorias ateístas em relação à salvação, a perspectivas cristã a respeito da morte e da ressurreição e a respeito da salvação e da vida eterna, ok? O texto bíblico em classe está em Romanos, capítulo de número 10, versos 6 a 13, Romanos, capítulo 10, versos 6 a 13, Nós vamos estar explorando bastante esse texto. O texto diz assim: mas a justiça de Deus é pela fé, que diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer o altar do altar a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, tornar-se a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas quem diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há indiferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá certo? Na lição, ela está dividida em 3 tópicos, E o primeiro tópico vai nos trazer as teorias em relação às teorias ateísta em relação à salvação. Depois nós vamos ter a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição e a salvação e vida eterna, E assim nós vamos concluindo aí, vamos trabalhar aí a aula de número 9, tá certo? Muito bem, nós temos em 2017 nós estudamos uma lição de Cleiton Ivan Pomerening, nome meio complicado aqui, E ele tem um livro, A Obra da Salvação, que veio acompanhando a revista. É bem sintético, bem sintetizadozinho e tal, mas é interessante e vai te ajudar se você tiver o livro, tá certo? Muito bem, ou então pode explorar bem o texto bíblico em apreço, E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar a proposta da lição de número 9, o comentarista colocou o título assim: fé para crer na salvação eterna. Tudo é fé, tudo ele colocou fé.
sempre essa frase aí, né? Então nós vamos estudar sobre soteriologia, né? Salvação propriamente dita, tá certo? E o texto em apreço é em Romanos capítulo 10, versos 6 a 13. Romanos capítulo de número 10, versos 6 a 13. Nós vamos explorar um pouco o texto para poder trabalhar essa questão, tá certo? Primeiro nós vamos ver que a justiça própria é a justiça de Deus, né? O Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 10, né, ele faz uma alusão interessante sobre a relação de Cristo com a lei. Cristo é o fim da lei, no sentido de ser o alvo da lei, tá certo? Então ele observa isso. Depois nós vamos ver a questão do texto em apreço aqui. Nós vamos ver que, primeiro, a justiça de Deus é alcançada mediante a Jesus. Isso está escrito no capítulo 10, versículo 6 a 8. Então o apóstolo Paulo ele evoca aí o texto de Deuteronômio, né? Onde ele vai fazer a observação, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 12 a 14. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes o teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, quem pode trazer ao alto o Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não é? Um comentarista chamado Lee Hardit, ele ressalta que subir ao céu ou descer ao abismo era a expressão corrente da linguagem corqueira e da linguagem costumeira para indicar qualquer coisa impossível, não é? Então era corriqueiro isso aí. John Stott diz que fazer esse tipo de pergunta seria um abuso quanto desnecessário. Então não há necessidade alguma de escalarmos às alturas ou mergulharmos nas profundezas em busca de Cristo, pois ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou, não é? Então, dentro desse conceito soteriológico da Epístola de Paulo aos Romanos, temos aí uma plena visão, né, e acesso sobre a justiça de Deus, né? Podemos observar também que Jesus, quando se pronuncia, tivesse encarnado na terra, ele não tivesse ressuscitado. Foi Cristo quem veio do céu e no lugar do seu povo sofreu as agonias do inferno. Assim, a difícil obra feita por ele, né, é a visão que precisamos ter. Portanto, não devemos assim, não deve ser pretendida por nós. Ou seja, ninguém vai fazer o sacrifício que Cristo fez. Ninguém vai vir morrer por outro como Cristo morreu. Ponto. Né? Então a mensagem do Evangelho nos concentra nesse Cristo encarnado, ressuscitado, e não nos nossos esforços. Né? Cristo, a verdade, desceu à terra, é a vida e triunfo, e ele veio à terra e trouxe a vida e triunfou sobre a morte. Não é? Então nós vamos ver, Paulo interpreta essa primeira pergunta como uma negação da encarnação. Essa totalmente está além da capacidade humana. Por exemplo, escalar as alturas do céu, totalmente impossível. Por que os esforços legalistas? Né? Porque que para a filosofia especulativa não há agora nenhuma necessidade de fazer tentativa, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então entendamos aqui. A maldade de toda incredulidade é demonstrada por meio do que eles preferem tentar uma odisseia impossível, em vez de confiar em Cristo, que é acessível. Né? Então, o ser humano ele sempre procura as dificuldades. Né? Ninguém precisa escalar muros do céu, nem descer às cavernas do Hades em busca de Cristo. Mas sim, Cristo veio e morreu. Ele ressuscitou. Encontra-se. Ele veio e ressuscitou. Então o acesso aí encontra-se à inteira disposição de qualquer um pela fé. O acesso é imediato. Não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo o que era necessário já foi feito. E já que Cristo está perto, o Evangelho de Cristo também está perto.
encontra-se no coração e na boca de todo crente. Toda a ênfase reside no acesso próximo ao ponto é fácil. Um acesso próximo, ponto e fácil. É um acesso próximo, ir até Cristo é um acesso fácil, um acesso pronto, não é? Próximo e fácil. Então Cristo e o Evangelho é fácil, é só você crer, é só você crer. Aí tem as objeções, não é, que a lição está comentando sobre alguns filósofos, né? Alguns socialistas e alguns que trouxeram algumas inverdades, né? Por exemplo, na questão do comunismo, nós vamos observar que o comunismo teve seu início aproximadamente no século depois do existencialismo secular. O comunismo marxista ainda atrai muitos adeptos que, com variações posteriores ou pensamentos iniciais, é defendido aí por Karl Marx, Friedrich Engels, um livro chamado Manifesto do Partido Comunista, né? Propõe satisfazer a necessidade da humanidade. Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Olha a ideia desse maluco. Eu chamo de maluco, não tem outra frase. Um cara totalmente fora de propósito, fora da realidade. Era um antropocêntrico totalmente descabido, né? Então ele diz que sem a religião, se a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta o céu ilusório, imaginário, a fim de amortecer a situação econômica social do homem. Então ele só pensava no dinheiro, né? Só pensava em situação econômica. Hoje, quanto mais pobre o povo mais o socialista bate palma, porque eles vivem da desgraça dos outros, né? E assim sucessivamente. Temos aí um vídeo sobre isso no canal Rascunho Teológico, né? E também no canal Rascunho DBD. Estudamos isso não sei se foi no segundo ou no terceiro, no segundo trimestre, não me foge da memória, né? Pastor Douglas Batista foi o que trouxe essa abordagem, né? Então, por exemplo, para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existe. Apenas cumpre o papel de amortecer a consciência para a vida real aqui e agora. Depois nós temos o existencialismo. O existencialismo teve seu início com as discussões dos filósofos alemães Martin Heidegger, por exemplo, que procurava compreender o tempo como algo necessário para que se tivesse uma compreensão, não é? No fim da morte, no fim e na morte, ou em seu pensamento, a vida neste mundo está cercada por possibilidade da morte. A humanidade é descrita como vivendo em solidão, na iminência de sua própria destruição, né? Depois nós temos um cidadão chamado Jean-Paul Sartre, né? O existencialista francês, excluiu qualquer possibilidade de uma realidade espiritual, né, última. Sartre descreve a vida como uma atuação de desesperança, da qual não há escapatória. Uma situação que, se não termina em desespero, é absorvida em sua filosofia existencialista. Então, ele não mostra uma saída ou qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face ao crescente certeza a respeito do futuro. E hoje nós vivemos, sim, uma sociedade que Zygmunt Bauman chamou de sociedade líquida, não é? É um povo sem fé, um povo desacreditando, as coisas estão acontecendo de forma escancarada, patente, e as pessoas ainda estão duvidando do que o Senhor, nosso Deus, o Deus dos céus e da terra, criou, né? Então, como vamos ver a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição? A fé, como a Escritura diz que a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, na Bíblia encontra-se a esperança ou não existencial, que o existencialista e materialista não consegue alcançar, né? O apóstolo Paulo mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, a natural e a finita, né?
haverá em nossas vidas algum momento em uma ruptura entre a natural e a mortal. Entretanto, pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. Né? O que é morte? Esse é um tema escatológico, diga-se de passagem, quando se trata de morte. Né? Então, eu tenho também um vídeo no canal Rascunho Teológico. Tá? Se você quiser passar lá, canal Rascunho Teológico, acesse, compartilhe, se inscreva. Você tem lá bastante assunto sobre essas temáticas complicadas desses ateístas, né? Que eles tentam deturpar tudo aquilo que Deus diz sim, eles querem dizer não, né? Então esse é um tema que assusta algumas pessoas, mas todo ser humano um dia terá de enfrentar. A morte é a cessação da vida terrena. Alguns morrem devido ao envelhecimento, outros por doença, guerras, violência e etc. Com a morte, vem aí a separação entre as partes materiais e a imaterial do ser humano. Se por meio do corpo o homem tem contato com o mundo que o cerca pela morte, esse contato é desfeito e os vínculos dele com esse mundo também. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 7. Então não levaremos nada nesta vida. Tudo que você conquistou conquistar e construir nesse mundo ficará por aqui. As Escrituras Sagradas nos afirmam que nosso último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então pode até parecer que a morte encerra a vida de uma pessoa. Entretanto, sabemos que não, pois o espírito e a alma são imortais. Cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus ou não. Então é importante ressaltar que a morte é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado, é uma consequência da desobediência, né, do homem, e assim sucessivamente, tá certo? Outro tópico interessante, aí nós temos também a ressurreição, né? Depois nós temos o último tópico, que é vida, salvação e vida eterna. Nós vamos trazer essa proposta também de forma mais abrangente, ok? Outro ponto importante que devemos notar sobre a justiça de Deus, né? Que a justiça de Deus é alcançada mediante a fé. Então tem 3 verdades aqui que precisamos destacar a respeito dessa salvação pela fé. É a condição da salvação, primeiro, se é a tua boca confessares Jesus Cristo como Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Capítulo 10 de Romanos, verso 9 e 10. Tem a fé salvadora. A fé salvadora é a fé da ressurreição. A confissão de Cristo é a confissão pública. A confissão de Cristo é a confissão pública, que Ele é o Senhor, sendo este o mais antigo e suficiente credo cristão. Essa confissão equivale a reconhecer a suprema honra de Deus exaltada em Cristo, né? Nós vamos ver que o termo grego Kyrios, que é Senhor, a palavra-chave do cristianismo primitivo. A palavra era aplicada aos imperadores romanos e os deuses gregos, e sobretudo o Deus Yahvé. E o nome é inefável de Deus, né? O nome inefável de Deus. Então chamar Jesus de Senhor, portanto, era conceber a Ele a mais alta honra, não é? Então a confissão, porém, tinha mais um componente: Jesus o Senhor que venceu a morte. A ressurreição é fundamental na fé cristã. Não basta saber que Jesus viveu, importa-nos saber que Ele vive, não é? Não importa saber que Ele viveu, importa saber que Ele vive. E não devemos conhecer apenas sobre Cristo, mas conhecer a Cristo. Não precisamos conhecer só sobre Cristo, precisamos conhecer o Cristo propriamente dito, né? Então, quando mencionamos Cristo, não estamos tratando apenas de um personagem. Lembre-se disso, de um personagem histórico, não, mas de uma pessoa vitoriosa que venceu a morte e está vivo para todo sempre, entendeu? John Murray, ele diz assim: o senhorio de Cristo pressupõe a encarnação,
a morte e a ressurreição de Cristo e consiste em uma vida investidora no domínio universal. Boca e coração estão inseparavelmente conectadas e é preciso crer com o coração e confessar com a boca. O coração é a sede das emoções, é o órgão da consciência religiosa e não deve ser restringido ao terreno das emoções ou afeto, né? Então determina aquilo que a pessoa é moral, religiosamente falando. Então esse motivo envolve as funções intelectuais, volitiva e assim como também a emotiva, não é? Então a fé é a raiz e a confissão, não é? O ramo. A fé é a raiz e a confissão é o ramo. Então a fé é interior, a confissão pública junta todas essas essencialmente uma coisa só. Então fé sem confissão seria espúria, não passaria de um mero religiosismo estéril. Confissão sem fé seria vaidade, palavra jogada aí ao vento. John Stott está coberto de razão quando ele diz que o conteúdo do que se crê é o conteúdo da confissão. Então tem de ser um só. O mesmo que crê é o mesmo conteúdo que confessa. Então não existe dois, é um só. Interessante esse apontamento aqui, entendeu? Nós vamos ver que está implícita boas novas, verdade de Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, foi exaltado e agora reina como Senhor e concede a salvação a todos aqueles que crê, né? Nós vamos ver o que o cristianismo não é apenas uma crença, mas sobretudo uma confissão. Essa confissão precisa ser feita a Deus e aos homens, não apenas Deus, mas também a pessoas que precisam saber que nós somos cristãos, precisamos declarar aos homens de que lado estamos, né? E assim sucessivamente. Então, observe que interessante. Outro fator importante é a garantia da salvação, o alcance da salvação. A garantia a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Capítulo 10, versículo 11. Não é? Ao citar Isaías, capítulo 28, por exemplo, nós vamos ver versículo 28, capítulo 28, versículo 16, Paulo mostra que a garantia da salvação é para aquele que crê não apenas no sentimento, mas uma promessa infalível das Escrituras. Então Deus empenha a sua própria palavra nessa promessa. Observe que coisa séria. Deus empenha a sua própria palavra nesse texto bíblico, né? Sobre a veracidade, sobre a certeza e sobre a garantia da salvação, ok? Agora, como pode esses filósofos, esses camaradas que não experimentou nada, não conhecem nada, são ateus, que é assim que se declaram, então não tem moral para falar daquilo que não conhece, ponto. Se é ateu, fique no seu ateísmo, fala do que você conhece, do que você não conhece, não há autonomia para falar, não é? Porque você não abriu a boca, não confessou, não acreditou, então esquece, né? E Deus está interessado em salvá-los. Deus está interessado, mas você confessar, crer com o coração e confessar com a boca, ponto, né? Então, depois nós temos o alcance da salvação, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o Senhor é o mesmo de todos os ricos, pobres, de todos que o invocam. Então, Cristo não é apenas facilmente acessível, como também é igualmente acessível, né? A todos e qualquer um. Então a salvação mediante a fé em Cristo é o único, né, caminho, portanto, para o judeu, para o grego, não existe duas maneiras de ser salvo. Uma mediante a fé em Cristo e a outra mediante a justiça própria. Não, o homem é salvo pela fé em Cristo e não é salvo de modo algum. Se não for assim, não será salvo de modo algum, né? Nós vamos ver que o amor de Deus em Cristo desfaz a distinção com respeito à raça, à nacionalidade, o sexo, a idade, a condição social ou condição financeira, grau de cultura e etc. Então, com respeito a todas as outras questões, Deus é imparcial. Deus é imparcial. Isso é um fator interessante, porque vai despedaçando, vai quebrando essas amarras de algumas de mídias, que as mídias colocam por aí. Então vai quebrando as amarras. Jovem, atentamos para a salvação, atentemos sempre para estar conectado com Cristo, para não perdermos a nossa
salvação, ok? E assim sucessivamente. O que é salvação? No grego, a palavra salvação é sotéria, que significa salvamento de um perigo iminente. A salvação é uma dádiva divina que nos livra da maldição do pecado. Ela é somente obtida pela graça, é um dom gratuito e merecido que recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. Somente o sacrifício vicário de Cristo poderá ou poderia libertar a humanidade depois da queda. Então, é importante ressaltar que a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço. Para nós é gratuito, mas Jesus pagou por nós o que devíamos, né? E foi um alto preço, um alto valor. Ele deu a sua vida por nós. Deus nos ama e somos nós quem decidimos que queremos ser salvos, se quisermos ser salvos ou não. Então, a salvação eterna é uma condição que ou a condenação do inferno. É o que você quer? É a pergunta que é feita aqui no terceiro tópico. Então, nós temos 3 tempos da salvação. Podemos falar em 3 tempos: passado, presente e futuro, né? O ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo. Então, esse é importante também pontuar. O ser humano está salvo, está sendo salvo. O ser humano ele está salvo, está sendo salvo e será salvo. Estar salvo indica que a pessoa, pela fé, recebeu uma nova posição em Cristo, né? Pois isso justifica que é absolvido através está sendo salvo, indica que a necessidade da operação salvadora ou santificadora, aliás, do Espírito Santo, né? A vida cristã que identifica exteriormente a salvação, que é recebida em Cristo. Será salvo indica a salvação em sua plenitude e será realizada no futuro. Habitar com Deus, né? Então, o cristianismo é o único ao apresentar a salvação como habitar com Deus, desfrutando a sua presença, né? Visto que o cristianismo, Deus é impessoal, né? A vida no mundo é permeada de lutas, batalhas, tristezas, emoções, alegrias e etc. Mas as promessas para os salvos em Cristo são muitas na vida vindoura, né? Então a Bíblia descreve um lugar perfeito para os salvos que não serão mais atribulados pela desgraça desse mundo atual em que vivemos, né? Então, na eternidade, os salvos não vão mais chorar, pois estarão livres de todas as mazelas dessa terra. Isso é importante apontar, né? Então, na eternidade, do lado de Cristo, né? Ou fora da presença dele, né? Ou fora da presença dele, que é real. Então, precisamos tomar cuidado para atentarmos para essa tão grande salvação. O texto fala que se atentarmos para uma tão grande salvação. Então, precisamos estar ativos, vivos com respeito à salvação dada por Cristo. Então, nós vamos ver que a mensagem de salvação precisa ser proclamada em todo o mundo, toda criatura, até os confins da terra. Deus tem os seus escolhidos, né? E eles ouvirão a voz do pastor e os seguirão. 2 pontos devem ser destacados dentro dessa questão aqui desse texto, do capítulo 10, verso 13. Em primeiro lugar, os estágios da evangelização. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, o invocarão é aquele quem não crê. E aquele que não crê, né? E como crerão se não naquele que nada ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? Aí uma sequência de perguntas de retóricas, uma atrás da outra, né? E chegamos à conclusão. Temos a estrutura de 4 questões aqui paralelas. Juntas, elas formam uma cadeia lógica. Nós podemos observar isso. Então, elas apontam para 6 estágios da evangelização. Paulo cita do fim para o começo. Ele diz: ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Primeiro, ser salvo, depois invocar, depois crer, depois ouvir, depois pregar e depois enviar. E assim o apóstolo Paulo percorre dentro de uma cadeia de acontecimento que leva à fé e à confissão. Primeiro, não se pode invocar alguém que não se crê, certo? Segundo, não se pode crer em alguém que não se ouve ou que não se ouviu.
se você não ouviu falar. Terceiro, não se pode ouvir sem que haja um pregador, né? Quarto, não haverá pregador a menos que Deus os envie. Ponto. Isso é importante. Então é assim que acontece o estágio da salvação, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial em nossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.